Olá, comunidade jovem! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, eu estou aqui novamente no nosso cenário da Resenha Jovem, pronta para falar sobre a lição da Escola Sabatina para vocês, para a gente dar pareceres diferentes, perguntas inusitadas ou até mesmo pensar de uma maneira diferente daquilo que você pensa. De qualquer forma, eu estou aqui não sozinha, eu sou a Emily e eu estou aqui com um time de peso, principalmente meu co-apresentador. Mas é o time de peso de gordura ou de conteúdo? Conteúdo. Obrigado. Seja muito bem-vindo, galera. Um prazer gigante estar aqui novamente com vocês, para juntos a gente compartilhar a última lição da Escola Sabatina desse trimestre. É uma lição muito boa, né, Emily? Você gostou? Foi sensacional. Foi muito bom. Eu não sabia que sábado tinha tantas vertentes assim. Exato. Quando começou, a gente até pensou, nossa, mais 13 lições sobre o sábado. E aí, depois que quando a gente foi entrando no tema, ficou muito legal, né? Confesso que eu achava que ia ser muito maçante, mas não foi. Foi bacana. E eu achei... Nossa, o sábado, pra mim, tá sendo literalmente um dia deleitoso. Foi incrível. E pra ficar mais incrível ainda, você precisa compartilhar isso pros seus amigos, pros seus vizinhos, pros diáconos aí da igreja, tá? Então esse é o momento, @Comunidade Jovem APS no YouTube e no Instagram. Então compartilha com todo mundo aí pra chegar nos seus jovens e a gente ter um estudo legal da lição. E olha só, Emily, tem uma galera de peso aqui que tá trabalhando justamente aqui nos bastidores, né, do back-office aí. Quem é esse time aí que tá com a gente? Esse time sensacional que é da Escola do Pensar, que sempre está aqui nos ajudando e com um time sensacional que vem junto com essas canequinhas perfeitas. Podmakers, é o podcast aqui da escola, né? Sensacional. Eu achei incrível. Eu vou levar pra casa. Eu espero que eles me deem de presente. E olha só, a gente tem um tema muito legal dessa lição, né? E a gente tem vários convidados que você que está acostumado com podcast, você sabe que toda semana a gente tem um convidado novo aqui, um convidado diferente, alguém para compartilhar do conteúdo e falar da lição. E quem que tá com a gente hoje, Emily? Quem são essas pessoas especiais, incríveis que estão com a gente? Vou apresentar primeiro o nosso pastorzão. Ninguém conhece, né? Não, imagina, nunca vem aqui, eu acho que é ilustre convidado. Se apresente, pastor. Olá, galera, tudo bem? Tudo bem, Robert? Pastor. Tudo bem, Emily? Tudo bem, você que está em casa, um grande abraço. Eu sou o pastor Robson Góes, líder de jovens da Associação Paulista Sul. E é uma alegria estar aqui junto com vocês, sempre nesse podcast, trocando ideia, batendo papo, né? Legal. Ainda bem que vocês não falaram assim que é um pastor de peso, né? Porque eu tô me sentindo meio gordinho já. Não, o pastor tá ótimo, tá bem. Físico perfeito. Mas é uma alegria. É bom ter amigos, gente. Prazer muito grande ter você com a gente, pastor, novamente. E não sozinho, né, pastor? A gente tá com uma pessoa super especial, uma jovem talentosa, conhecida em toda a PS aí. Com Jana, certeza. se apresente pra galera, seja bem-vinda. Da onde que você é, o que você faz? Tudo bem, pessoal? Eu sou a Janaína. Todo mundo hoje. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou da igreja do NASP e eu sou professora. Ah, que legal. Por isso, a justificativa da minha voz. Então, justificando, você é já. professora, vai dar uns pitacos legais aqui, né? pra gente. Espero. Você sentiu um sotaque na Janaína? Você é verdade. Não, só um leve sotaque. Eu sou cariocha, vim do Rio de Janeiro. Quanto tempo você tá aqui em São Paulo? Vai fazer 4 anos. Ah. E aí, as gírias daqui você já aprendeu? Não? Algumas, mas o sotaque não muda. Acho que nunca vai mudar, né? É, A gente leva. Mas você é bem-vindo aí, São Paulo. obrigada. Então vamos lá, então. Qual que é o tema da lição dessa semana, Emily? Pra gente estudar, hein? A lição dessa semana que a gente vai estudar é feito para a humanidade. Olha só. Acho que esse tema já dá uma prévia do que a gente vai abordar aqui. Ah. Mas antes da gente começar a lição, acho que a gente tem que começar pedindo autorização para o mestre. Exatamente. Bora, pastor? Pedir. Vamos orar, pedir essa autorização aí para o nosso querido Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez com a oportunidade de abrir a Tua palavra com a nossa querida lição e assim aprender mais do Senhor. Abençoe a nós aqui, abençoe aqueles que estão nos ouvindo em casa, que também possam ser abençoados por Ti e assim possamos aprender juntos a respeito da Tua palavra. Cuida de nós e nos oriente com a ação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, bora lá então, hein? Feito lá. para a humanidade. A gente já vem que tem uma tirinha aí, né? Uma tirinha um pouco interessante. Você que tá na sua casa, tente acompanhar aí junto com a gente. Bom, e na tirinha ali parece que tem uma mulher, né? E ela tá escrevendo ali, né? Tá escrevendo como se fosse o quê? Uma multa? É isso que ela tá fazendo? É uma É uma multa, né? Já recebeu multa, pastor? Rapaz, não fala isso não.
Já recebi, infelizmente, viu? Ai. Multas levinhas e Pro multas vai ver, hein? pesadas. E aí ela tá falando o seguinte, ó, amigo, quem cumpre a lei fica livre dos problemas da obediência. E aí ela fala, obediência é liberdade. O que ela tá fazendo ali? Nessa tirinha, a gente percebe que ela deve ser uma oficial de justiça, alguma coisa do tipo. CT, entendeu? E alguém que infringiu a lei e ela acaba escrevendo uma multa para essa pessoa porque ela acabou infringindo. Mas ela dá um ponto bem importante. Obediência é liberdade. O que vocês acharam dessa tirinha? Qual que é a primeira percepção de vocês? Vou deixar com a Janaína aí para responder primeiro. Bom, primeiro eu fui, nos sinônimos e eu vi que obediência e cumprir são sinônimos, porém em contextos diferentes. Sim. E a gente vê que obedecer, ele é um ato de se submeter a alguém, de se render a alguém. E quando você fala em cumprir, você está cumprindo uma ordem que foi dada para você. Cumprir ordens todo mundo faz, qualquer um faz. Agora, obediência, ela é uma questão de caráter. Por isso ela fala, que obediência é liberdade, porque quando você obedece, você está apresentando ali o seu caráter. Então, é uma coisa que você faz porque você... Gente, eu Que me te perdi. liberta, né? Que te liberta. Professora, né? Outro esquema, né? Você viu que Já já foi no trouxe ali. dicionário, trouxe tal, sinônimo. semântica da palavra, né? Etimologia. E parece que quando você cumpre alguma coisa, por cumprir, aquilo acaba se tornando um fardo. Porque você tem que fazer aquilo, você deve fazer. E isso Fica se torna um chato, né? fardo. Fica chato. Agora, quando você obedece, não. Quando você obedece, você é livre, porque aquilo já está dentro de você. É o seu caráter que está formado. Mas é interessante pensar que isso que a Janaína falou, que o obedecer é se submeter, né? E esse negócio de se submeter não é uma coisa prazerosa, né? A gente não tem essa alegria assim, de submeter, né? Baixar a cabeça. Não, vou fazer, não, tudo bem, né? Dá essa impressão, não é? Então, a gente, por si só, a gente não gosta de leis, né? As leis, elas criam na gente assim uma ideia de uma coisa ruim, uma coisa pejorativa até, né? E tudo mais. Você submete alguém, você obedece alguém, você faz determinada coisa, né? Você segue tal lei. Mas se a gente parar para pensar, nossa vida tem leis em tudo que a gente faz, né? Todos os aspectos. Todos os aspectos da vida, né? Em casa tem lei, na rua tem lei, na escola tem lei, na faculdade tem lei, na igreja tem lei, né? Tudo tem regras, né? E quando a gente para analisar essas regras, a gente percebe o seguinte, que todas as regras são para o nosso benefício. Acho que isso que é muito importante. Porque quando a gente quer obedecer, a gente tem que obedecer algo. Normalmente a gente olha para o nosso umbigo, a gente fala, não vou obedecer porque eu quero isso, eu quero aquilo. E às vezes o contexto que aquela lei ela foi aplicada, ela vai te beneficiar de tal forma que você ainda não consegue entender o benefício que ela vai te trazer. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem que obedecer nossos pais, nossas mães. É óbvio, até bíblico, Jesus disse e a gente tem que fazer isso. Esses dias eu fui jogar bola, né? Esses dias aí? Esses dias aí. Já tem uns 2 meses que eu fui jogar bola. Cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu tô indo jogar bola. E minha mãe falou assim, filho, você não vai jogar bola. Aí eu, tá bom, eu vou. E eu fui. Chegando lá, pastor, o que acontece? Machuquei, rompi os ligamentos, e aí, enfim, deu tudo errado. Tô imaginando sua mãe falando assim, aquela frase típica que toda mulher diz. Eu te disse. Eu te disse. Porque a gente sempre avisa. E infringir, não obedecer, traz algumas consequências, não é? Toda ação ela gera uma consequência. Exatamente. Quando você não obedece ali, naturalmente, você está sendo multado, imagina. Então, eu acho que a tirinha está justamente já trazendo esse spoiler, essa introdução do que a gente vai falar durante a semana. Agora, o que é interessante é que assim, a multa em si, que está aí na tirinha, ela não é no sentido de castigar, se a gente parar para pensar assim, né? A multa que a gente recebe, sim, né? Mexe o nosso bolso. Né? É pesada, tudo mais, né? Muita gente, depois que é multado, não quer mais ser multado novamente, né? Então, ela é no sentido de correção mesmo, de educação, né? Você que é professora, né, Janaína? Então, a multa, ela vem nesse sentido aqui. E para Deus também é assim, né? Às vezes, algumas coisas, as consequências vêm, muitas vezes vêm não porque
Deus é tirano, Deus tá ali olhando pra gente, esperando o nosso erro. Tá vendo? Errou. Então agora castigo, fogo. Não, né? Receba. Receba, né? Não, às vezes vem assim até no ato de permissão de Deus, no ato de amor de Deus. Fala assim, olha, para que esse filho entenda, então vou permitir que as consequências venham e ele perceba que o não cumprimento das leis pode causar a ele um mal maior do que ele sofrer nesse momento essa consequência da multa, vamos dizer assim, né? Essa questão também pode ser tida... Porque, sim, o senhor disse que às vezes é por amor. Não, sempre é por Exato. amor. Ele é todo amor. Se ele é todo amor, não tem como ele fazer outro ato. Apesar de vir junto com a justiça, nunca elimina o fato do amor ser dele. E quando a gente vai pensar nisso no momento de correção, por exemplo, se você for corrigir o seu filho ou uma criança, você não vai fazer isso somente porque, desce daí porque você vai se machucar. Não é um aviso somente para que ela ignore. Não, ela precisa se corrigir para que ela não sofra mais as consequências, porque a gente vê o futuro a partir do momento que a gente começa a perceber o perigo onde ela está inserida numa espécie de imaturidade que ela tem. Exato. Então, quando a gente é mais maduro, a gente consegue entender que isso também vai ser prejudicial a ela, e não somente... E é importante a gente entender isso aí, Emily, porque assim, às vezes a gente olha os problemas, as consequências que estão acontecendo, né? E a gente não enxerga, primeiramente, que é uma consequência daquilo que nós escolhemos. E aí a gente fala assim, poxa, por que isso está acontecendo? E aí colocamos tudo isso na carga de Deus, né? E aí por isso que eu falei assim, às vezes, porque a gente põe na carga de Deus a consequência que está havendo, que está acontecendo, mas na verdade Deus nem precisou fazer nada às vezes. Exato. A gente que foi atrás do negócio e gerou a consequência da coisa, e é uma escolha propriamente diretamente nossa, né? E Deus aí, no sentido do pai, ele não vai falar assim, vou tirar ele dessa situação. Não, às vezes Deus até permite que a gente fique na situação para que então a gente aprenda realmente, né? Que nem você falou, com o filho, né? Tô pensando aqui no Benjamin, rapaz. E qual que é a relação, então, da lei com o sábado? E a gente já começa a entrar um pouquinho no assunto dessa semana. A gente vê ali que o contexto bíblico, né, dessa lição, ele tá lá em Marcos 2, capítulo 2, a partir do versículo 23. E lá conta uma historinha, né, que os discípulos estavam passando por determinado local e eles pararam para colher aquilo que eles precisavam comer, né? Eles pararam, colheram, e os fariseus olharam e falaram, não, espera aí, hoje é sábado e eles estão colhendo, mas não faz sentido. Eles questionaram a Jesus sobre a legitimidade do sábado. E aí a gente vai no contexto bíblico, né, que está lá em Marcos 2, a partir do versículo 27. Depois dessa historinha, Jesus diz o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Vocês já ouviram aí algumas coisas aí de que no sábado a gente não pode fazer certas coisas e outras coisas a gente pode fazer? E como que funciona o sábado na vida de vocês aí? Não, a gente estava discutindo isso na igreja que eu frequento, né? E deu um exemplo muito específico. A gente pode contemplar a natureza no sábado. A gente pode ir à praia no sábado para contemplar e olhar a natureza, mas a gente não pode entrar na água. Já pararam para pensar nisso? Eu já tive esse ensinamento desde criança, de que eu não podia entrar na água no sábado porque simplesmente a gente precisava contemplar a natureza e não então, usufruir pulando a dela. onda, você estaria trabalhando. É isso. Exato. Atualiza o LinkedIn lá, trabalhador de pular ondas. Né? Então, é algo bem específico que eu aprendi na infância e que hoje, olhando a lição toda, eu não consigo ver sentido mais nisso. Por que eu não poderia usufruir daquilo que Deus me deu? Me deu como filho e ainda me deu como presente. Por que eu não usufruir isso num dia que eu vou ter um contato direto com ele? A gente tem que tomar um certo cuidado aí, né? Porque facilmente a gente pende para um lado ou para o outro, né? Ou totalmente esquerda ou totalmente direita, ou 80 ou 8, né? E assim a gente vai. É claro que a natureza está à nossa disposição para a gente contemplar, ver as obras de Deus e tudo mais. Isso é muito importante. Deus quer que a gente faça isso realmente no dia de sábado. Isso tudo é muito importante. Mas a gente tem que ter os nossos limites também, porque
se a gente falar assim, por exemplo, né? Não, nós podemos lá pular as ondas no sábado e tudo mais. Eu acho que a igreja até deu uma segurada nesse sentido, mais por isso até, pela gente, por causa da gente. Sim. Não porque aquilo que Deus diz, né? Mas mais por aquilo que a gente pode se apropriar do benefício que Deus deu. E aí a gente poderia falar assim, então em vez de ir à igreja no sábado, então eu posso ir para a praia e aí curtir. E a gente faz de um benefício que Deus nos deu, de estar próximo dele, para gozar de um prazer que eu tenho em particular, não é? Então a gente precisa lembrar que o sábado ele deve ser deleitoso, mas deve ser também sempre uma lembrança de que Deus é o nosso Criador e a gente está na presença dele em adoração o tempo todo, né? Então a gente não está para ser agradado nesse dia, a gente nesse dia está para dar, para agradar, para oferecer a Deus, né? Um sacrifício vivo, oferecer a Deus a adoração. Então, nesse sentido, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque senão a gente daqui a pouco vira surfista do sábado. Aí, de manhã, surfista do sétimo dia. Surfista missionário. Vamos fazer a nossa igreja lá no meio do culto, lá da praia, lá no fim da onda X lá. Você, Jana, o que você acha do sábado? Porque assim, a gente vê nesse contexto que o sábado bíblico que os fariseus eles diziam era cheio de regras e obrigações, parecia uma coisa muito maçante. Eu, particularmente, se eu vivesse nessa época, eu não ia querer esperar pelo sábado e ter que seguir aquelas regras. Não porque a gente não tem que seguir regras, mas porque Jesus disse que era totalmente diferente. Como o pastor disse, o sábado foi feito por conta do homem, pra gente louvar e agradecer o nome de Deus. E qual é a sua percepção disso, do sábado? Eu lembro quando eu era criança também, a minha mãe ela falava, no sábado não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... E eu ficava, não vejo a hora de chegar às 5 horas. Não vejo a hora de chegar às 5h30, que vai acabar o sábado, eu vou poder brincar, eu vou poder fazer o que eu quero. Mas, voltando lá, né, no que os fariseus disseram a Jesus, é interessante pensar que os sacerdotes, eles trabalhavam no sábado. Eles faziam ainda mais trabalho no sábado do que nos outros dias. Até hoje, viu, Jana? Até hoje. Provar e ver, já. E para eles não era pecado. Por quê? Porque eles faziam um sacrifício para remover o pecado deles, que seria estar trabalhando no sábado. E quando Jesus ele deixa os discípulos colherem o trigo, eles olham e falam, nossa, mas você está colhendo no sábado, você está trabalhando no sábado, porque o fato de esfregar ali para poder comer os grãozinhos era um pecado para eles. E o que Jesus estava querendo dizer? Que os discípulos estavam ali com o próprio Cristo. Então, se eles estão fazendo uma obra que no sábado é para Cristo, então não tem problema eles terem colhido o trigo, não teria problema eles comerem o trigo. Porque eles acabaram pegando regras das regras e criando as suas próprias regras. Uhum. E isso acabou se tornando um fardo. Eles acabaram se perdendo aí. Nisso... Agora, pode falar. Nisso, os judeus eles colocaram mais regras no que Deus tinha colocado. Uhum. Quando a gente coloca mais regras do que Deus mesmo, o que a gente está fazendo? Se fazendo com o papel de Deus. Exatamente. A gente acaba sendo o senhor do sábado por ele. E a gente não deveria. A gente deveria seguir, porque ele é o dono do sábado. A gente termina sendo eles, né, terminaram querer ser assim mais criador do que o próprio criador, né? Exato. Criaturas tentando ser criador. Exatamente. É que tem gente, por exemplo, tem gente que quer ser mais judeu do que o judeu também, né? É verdade. Então a gente tem que ter todos esses cuidados, né? Essa questão mesmo, né, do que pode e o que não pode, né? Então também cresci na igreja, quando eu já entrei com 15 anos, minha família não era adventista, mas a ideia que eu tinha era essa também, não podia fazer exatamente nada, lavar louça, tal, essas coisas todas, né? Então deixa isso tudo sujo aí, deixa aí, não tem problema. Não é assim, não funciona dessa maneira, sabe? Não pode se tornar esse peso. Mas tem uma questão histórica aí, porque os judeus, eles criaram essas regras sobre regras, né? Ela está em Neemias ali, Esdras também tem uma parte bem especial, falando sobre esta preocupação. Tudo isso surgiu de uma preocupação até saudável até. Eles queriam, na verdade, assim, não voltar assim, a ser escravos e cometer os mesmos erros que eles tinham cometido no passado. E aí, então, eles se reuniram, né, as pessoas ali mais importantes daquela época, as autoridades se reuniram e chegaram à conclusão de criar algumas regras, algumas leis. E essas leis, então, foram criadas. Foram poucas leis, assim, 613 apenas. Só isso. Mínimo, assim.
E todas essas leis, né, estão lá na Mishnah e elas são colocadas assim, o que pode e o que não pode, o que pode e o que não pode. Só que eles terminaram com isso criando assim um sufocamento assim, né? Por quê? Porque o pensamento estava no que pode e o que não pode. E entre as coisas, por exemplo, coisas absurdas foram criadas, né? Então, por exemplo, assim, não podia andar carregando nada na mão mais pesado do que uma folha de figo seco. Era pecado. Então não podia. Imagina, uma folha de figo seco, não pesa nada. Uma grama pesa, né? Não podia caminhar mais do que 980 metros, né? Ou 1 quilômetro. Não podia. Imagina. Então, assim, você não podia andar no dia de sábado, podia fazer exatamente nada, não podia cuspir no chão. Estava regando a terra se cuspisse no chão. Então, uma série de coisas foram criadas, mas ao mesmo tempo, eles criaram também jeitinhos, porque se tornou tão impossível guardar o sábado, que eles foram criando, então, jeitinhos para guardar o sábado. Então, assim, não podia carregar nada mais pesado que uma folha de figo seco, mas poderia carregar algo se isso fosse parte da indumentária sua, da sua roupa. Então, se tivesse ligado a sua roupa, você poderia carregar parte da sua roupa. Então eles davam um jeitinho, tipo uma mochila assim, tá ligado? Eu colocava uma mochila assim, colocava tudo. Tava na roupa. E assim as outras coisas também foram criadas. Então não podia curar no sábado. Não podia, era uma regra. Mas podia, por exemplo, tirar um camelo do buraco. Porque isso tinha a ver com dinheiro financeiro. Era um animal ali que poderia morrer dentro de um buraco. E a mesma coisa, esta questão aí dos figos. Não podia colher no sábado para se alimentar, né? Você não podia se alimentar, mas podia ter um outro jeitinho que você podia dar, né? Então, assim, eles foram criando essas leis, pensando no quê? No que pode e o que não pode. Pode ou não pode. E não é isso que a gente deve pensar. A gente deve pensar assim, ó, no que eu quero e o que eu não quero. Sim. O que eu quero fazer no sábado? Eu quero adorar a Deus ou não quero adorar a Deus? O que eu quero fazer no sábado? Eu quero fazer dele um dia feliz, deleitoso, alegre, prazeroso, que eu lembre de Deus ou não? O que eu realmente quero? Então, o que eu quero tem muito mais a ver com o coração, né, daquilo que eu faço com o amor, do que aquilo que eu faço porque tem que fazer. Do que eu quero, do que eu posso ou não posso. Sim. Os judeus, eles acabaram, os fariseus em si, eles acabaram pegando como se o pecado, ele na verdade fosse o ato e não o pecado como uma condição. Quando a gente vai pensar no sentido moral, o pecado é condição. O pecado não é o ato. É como se fosse o pecado uma doença e os atos, sim, os sintomas. Então, quando você vai com o coração puro e marcado com o sangue de Cristo, com o sangue do Cordeiro, você acaba tendo atos que vão se satisfazer as vontades dele, porque ele já foi marcado. E quando você está com o coração cheio de pecado, acontece o contrário, os atos pecaminosos. Então, é literalmente essa analogia. Isso que você falou está escrito em um livro escrito pelo George Knight, chamado Eu Costumava Ser Perfeito. Ele fala exatamente o que você falou. Isso eu até achei que você já leu esse livro aí, né? Olha, é exatamente isso aí. A gente hoje se preocupa muito com o ato, mas a gente deve se preocupar mais com o pecado, que é algo que vem antes do ato pecaminoso. E eles estavam preocupados com o ato. O que eu posso e o que eu não posso? O que eu posso e o que eu não posso? E o pecado realmente tem muito a ver com o coração. Né? E acho interessante que a gente já introduziu a lição de segunda e terça-feira. É interessante que lá na lição de segunda-feira a gente tem como título aí princípio e prática. E lá embaixo, se você que está acompanhando com a gente aí, lá no penúltimo parágrafo, tem uma coisa muito interessante, que aqui diz o seguinte, ó. Nenhum descanso pode ser experimentado quando a mente está constantemente sobrecarregada, com o fardo de garantir o cumprimento de um conjunto de regras. Olha só, na tentativa de santificar o sábado com as suas regras adicionais, eles deixaram de lado o que era claramente exigido no mandamento, que era o quê? Descansar. É complicado porque às vezes a gente fica tão empolgado com essa questão de santificar o sábado, de ir à igreja, provar e ver, de recolher oferta e tocar violão e não sei o quê. E a gente esquece do principal, né, gente? Que é descansar. A gente também precisa descansar, não só espiritualmente falando, não só fisicamente falando, mas espiritualmente também. Esquecer o passado, esquecer os problemas, esquecer o trabalho, esquecer o chefe. E eu acho que esse ponto é um ponto que a gente pode discutir um pouquinho. Porque às vezes a gente fica só na nossa bolha de fazer, e o ato de descansar, de se conectar de fato com Deus. Eu vi muito esse problema quando eu comecei a realmente trabalhar na igreja.
Hoje eu sou tesoureira dos jovens, tesoureira dos desbravadores, conselheira, participo de um PG, sou líder de um PG. Controla o ventilador da igreja. Exato, já vai colocando e adicionando um pouco mais de coisa. Então, no começo, pra mim eu conseguia sustentar numa boa, conseguia fazer tudo certo. Mas nem sempre foi assim. Depois de um tempo, no domingo eu chegava cansada e falava, eu só quero dormir um pouco, por favor, me deixa mais um pouco. E eu não descansei no sábado. E por mais que eu tenha feito tudo isso por Deus, eu acabava desviando muito da minha mente, passando menos tempo com a minha família, passando menos tempo com meus amigos e não fazendo aquilo que eu sempre fiz, que, sei lá, ir para casa de algum amigo e fazer um almoço grande, como se fosse uma grande família. Então, isso tem me preocupado bastante e tem me feito mudar algumas coisas também. E a gente vê que no livro Grande Conflito ele fala que essa sobrecarga que colocaram no sábado foi uma das estratégias de Satanás, porque ele sabe que esse é o sinal de Deus. E a gente vê que, a partir da tirinha que o Robert leu, o Paulo lhe chama em Hebreus 3 e 4 que as pessoas que fazem isso jamais entram no verdadeiro descanso. Uhum. Exatamente. Hebreus vai tocar muito nesse assunto aí do verdadeiro descanso, né? E a gente tem que descansar mesmo, né? Eu digo até assim, ó, que o descanso físico, a gente nem deve descansar no sábado mesmo, não. A gente deve usar todas as nossas forças, nossas energias e tal. A gente é jovem, a gente tem que fazer um monte de coisa mesmo e assim por diante. Mas mentalmente, espiritualmente, essa ideia de estar com os amigos, estar com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, isso é um descanso. Né, de fazer aquilo que a gente gosta, né? Então, por exemplo, quando você faz aquilo que você gosta, você não cansa, né? Você curte, é diferente, né? O sábado é um dia para ser curtido, não assim, cheio de cargas. Uhum. Você tem que curtir o sábado, né? Cheio de atividades e curtindo. Exato. Não ser uma inatividade total. Exato. Mas sim atividades que a gente possa ver que é mais apropriado para o sábado. E ao invés da gente se preocupar com o que pode e não pode fazer, se preocupar com aquilo que a gente pode experimentar nesse dia. Exatamente, Mudar esse foco, né? O que eu posso? Não. O que eu posso? Sim. Então vou focar nisso aí, vamos fazer isso que a gente pode com alegria, com determinação. Acho que é um foco legal isso aí. É interessante que assim, durante todo o contexto bíblico, e aquilo que Jesus ensinou, até mesmo os feitos de Deus no passado com o povo, com os israelitas, a gente entende, aí a gente entra um pouquinho na lição de terça, de que obedecer, antes de obedecer, eu primeiro preciso ser liberto. E aí Jesus, o próprio Deus, ele libertou os israelitas da escravidão, né? E após eles serem libertos, eles passaram a obedecer. E a gente às vezes inverte isso. A gente às vezes acha que a gente precisa obedecer primeiro para depois ser liberto. Mas não, a liberdade ela vem antes. Se eu sou liberto, aí a partir disso eu começo a obedecer. Por amor a Jesus, por amor àquilo que ele fez por mim. Não por uma obrigação. Então é uma consequência, né? Um segue o outro ali. A liberdade vem da verdade. Quando a gente conhece a verdade, aí sim nós somos libertos. E por ser libertos, assim a gente obedece. Então é uma sequência muito específica que está explícita na Bíblia. E se a gente realmente parar um tempo para pensar e analisar, a gente consegue ver essa sequência clara nas conversões que foram feitas, porque Deus supria antes as necessidades dos outros, antes de realmente falar assim, então vem, me segue. Ele fazia de tudo. Curava, aconselhava, ajudava, fazia de tudo o contrário do que as pessoas achavam e depois fala, tá bom, agora vem e me segue. Agora vem. É claro que as pessoas ficavam esperando o convite, né? E é engraçado que Jesus, ele prepara falando a sua justificativa do porquê que eles deveriam guardar o sábado e depois ele explica o que vai acontecer se eles guardarem o sábado, como quando ele vem com os 10 mandamentos, né, para o povo de Israel. Ele fala, lembra-te do dia de sábado, por quê? Lembra de quando eu tirei do Egito e agora eu te libertei, agora eu exijo que você obedeça a lei, porque haverá uma libertação final, que é a libertação final do pecado. Então, ele apresenta toda a justificativa para que o povo siga com amor. Eu te libertei e quero te manter livre. Né? Seria isso, né? E para isso me obedeça. Exatamente. Né? E aí vem a liberdade. Só posso contar uma historinha? Claro. Sabe que a gente gosta de historinhas, né? Tudo que acontece com a gente também vira sermão. Você sabe disso aí, né? Qualquer coisa, pedra caiu no chão, pedra caiu no chão, tal. Você inventa um negócio, né? Mas um dia eu morava em Paulínia.
E a gente tá falando desses... Onde fica, Paulínia? Paulínia fica ali perto de Campinas. São Paulo. Fica a 15 minutos de Campinas, assim. É uma cidade bem bonita, tal, bem interessante. Morava ali e a gente tinha saído da igreja e era noite, era um domingo à noite, a gente resolveu, assim, ir pro shopping ali. Tem um shopping Dom Pedro em Campinas, que é um shopping legal, tal, né? E era noitezinha, assim, domingo à noite. Falei assim, vamos lá, vamos, tal, não sei o quê. Combinamos e fomos. Aí paramos no meio do caminho que tava sem combustível, né? Tinha que abastecer o bicho lá, uma das regras, né? Colocar 10ão. Uma das regras, né? Tem que pôr combustível no carro, senão ele não anda, né? Infelizmente. E aí paramos ali e tal. E aí, eu sempre tinha o costume de descer para acompanhar o frentista, ver se ele tava colocando gasolina mesmo, né? E aí, ele tá colocando lá, tal, eu desci, cruzei os braços ali, fiquei ali do lado dele, tal, e ele ficou olhando pra mim. Eu não tava assim de terno, não tava nada, só tava de social. Tinha saído da igreja, mas não tava de terno, gravata, nada disso. No meu carro também não tem nada dizendo que é adventista, nenhum adesivo, não tem nada, né? E aí tava assim, aí daqui a pouco ele olhou pra mim assim e falou assim: "Pode fazer uma pergunta?" Eu falei assim: "Pode. Você é adventista?" Aí eu olhei pra ele assim meio assustado, porque não tinha nada que identificasse, né, como adventista. Aí eu falei assim, sou? Aí ele falou assim, rapaz, que bênção, que alegria, eu sou da Assembleia de Deus. Aí eu falei assim, é mesmo? Aí eu falei pra ele, né, que bênção, que alegria, né? Que bom ter você aqui e tal, não sei o quê, que legal que você é da igreja também, né, cristão, que bom. E ele falou assim, poxa, mas eu tô muito feliz de conhecer você, de ver você e tal. Ele falou pra mim, ele falou assim, eu assisto a Novo Tempo. Eu assisto a Novo Tempo todos os dias. Minha esposa, a gente só tem televisão em casa por causa da Novo Tempo. Aí aquela coisa toda. Aí começou a citar todos os apresentadores da Novo Tempo e perguntar se eu conhecia todos, né? Você conhece fulano de tal? Conhece fulano de tal? O programa tal? E acho que o pessoal imagina assim, os adventistas assistem todos, todos né? os amigos, né? Uma família. Eu falei assim, esse eu conheço, esse não, tal. Eu falei, poxa, que legal. E você faz o que na igreja? Aí eu falei pra ele, eu sou pastor, né? Aí ele falou assim, nossa, você é pastor? Me Nossa, batiza. minha esposa não vai acreditar que eu conversei com um pastor adventista. E eu fiquei assim, cada vez mais impressionado, né, da maneira que ele estava falando e preocupado também, né? E aí, com o que vinha depois, né? E aí ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Resumindo a história. Aí ele falou assim, eu falei, pode? E ele falou assim, não se incomoda com a pergunta que eu vou fazer? Aí eu falei assim, não. Pode fazer a pergunta. Que não. Aí comecei Faz o apelo, a ficar pastor, faz o tranquilo. apelo. Aí ele pegou e falou assim, é verdade que no sábado você não vai se incomodar mesmo? Eu falei assim, não, pode perguntar. Mas é verdade que no sábado vocês cortam o papel higiênico assim nas tirinhas, já assim, ó, separadinhas. Meu Deus. Pra não precisar cortar no dia de sábado. Aí você falou, sim. Por que não? Mas o que eu ri, minha esposa riu, ele riu também. E aí ele falou, eu falei, rapaz, de onde você tirou isso? Ele falou assim, não, o pessoal diz isso daí. Aí sabe o que eu fiquei imaginando? Que assim, sabe por que a galera, assim, a grande parte das pessoas não guardam sábado? Porque tem essa impressão de que o sábado é aquele peso, de que o sábado é aquela coisa, de que o sábado não é uma liberdade, que o sábado é carregado de uma coisa que você tem que fazer e tudo mais, né? E eu falei pra ele, claro que não, cara, o sábado é tranquilo, o sábado não é assim não, desse já pensou, tem que cortar, mas acho que eu vou considerar agora esse pensamento seu. Depois eu dei estudo bíblico pra esse rapaz e tudo mais, né? E ele entendeu, e ele sentiu essa leveza do sábado, sabe? Da alegria de estar no sábado, assim, e de poder participar. Ele começou a guardar o sábado depois. E ele viu que o sábado não era todo esse peso. Na verdade, o sábado era um dia de alegria, um dia de estar ali realmente curtindo, né? De estar feliz ali ao lado de Deus e fazendo as coisas que Deus traz pra gente, né? Mas veio o pensamento, né? Muita gente, eu acredito que deve pensar assim, não guarda o sábado por causa dessa questão restrição. E aí não vira uma liberdade, vira realmente uma escravidão, né? Você que tá aí na sua casa, se um dia você for convidado para ir na casa do pastor Robson, vá lá no banheiro ver se tá tudo cortadinho. Confira. Lá. E veja isso no sábado, No sábado. especificamente, tá? Muito bem, então a gente tá falando de liberdade. A rede semântica de quarta-feira, né? Ela traz ali justamente a palavra liberdade. Qual é o sinônimo, o que vocês pensam quando vocês ouvem essa palavra? O que vem na cabeça de vocês? Libertação. Libertação no sentido amplo mesmo da palavra. De todas as obrigações, de todos os jeitos e de tudo aquilo que é ruim, que eu carreguei pra mim. Que eu tenho uma ideia de sábado, uma ideia de Bíblia, uma ideia de coisa que eu precisava ser liberta por Deus, e Ele literalmente me deu a libertação de tudo, quando eu descobri a verdade. Então, libertação. Muito bom.
Libertação, para mim, é um presente. Porque é uma coisa que muitas das vezes a gente não merece. Vamos supor, o povo de Israel. Eles estavam presos, estavam no cativeiro ali, sofrendo como escravo. E eles receberam a libertação como um presente. Então, eu vejo como um presente de Deus. Eu vejo como gratidão. É assim, obrigado, não sabia, tá fazendo. Valeu, obrigado. Um presente, assim, uma gratidão que, no caso do sábado, é eterna. Né? Sim. E eu vejo como libertação, gratidão e Presente. gratidão e presente. Entendeu? Mas é justamente isso. Eu penso mais também no sentido de um presente. Porque é muito bom a gente ser liberto. Principalmente quando a gente está escravizado pelo pecado. O pecado ele está enraizado, né? Desde os nossos primórdios lá, desde Adão e Eva. E a gente sofre com essas consequências diariamente, né? E as nossas escolhas, elas evidenciam a quem nós servimos. Quando a gente é liberto, a gente sente que um peso, uma culpa que deveria cair sobre nós, não caiu. Ela caiu sobre Jesus. Jesus pagou esse preço na cruz por nós. E hoje a gente é liberto para profetizar o nome dele, para falar sobre o nome dele. Então, quando eu penso em liberdade, também penso como se fosse um presente. Sabe aquele presente que você ganha no dia das crianças, assim? Você não merece, você não tirou boas notas, aí Jesus vai te dar, assim, Aquele toma, Play Mac Steel. 5, assim, né? Nossa, aquele Hot Wheels. Não, eu fico pensando muito numa história que... Uma vivência minha. Eu tava no meu clube de desbravadores, a gente foi inventar de fazer uma caminhada. Como um clube, classe excursionista e tudo mais. Eu sou a conselheira de meninas de excursionista. E a gente estava andando e era uma trilha de 44,5 km. Só isso. Só isso, imagina. Não. E aí a gente... foi nessa caminhada, no começo a gente achou fácil, tá tranquilo. A mochila, a gente falou assim, vamos fazer o mais leve possível. Claro, né, que a gente tem que carregar as nossas bolsas. E sim, a gente começou com um peso leve e a gente continuou andando nesse caminho. À medida que passava o tempo, as minhas meninas chegavam e... Emily, tá chegando? Aí eu... Então, ainda não. A gente ainda tá começando na caminhada. Falta só tudo 43 quilômetros. E a gente continuou seguindo, até que aconteceu que a gente se perdeu no meio da trilha. Agora os pais delas vão saber disso. E aí, no meio da trilha, com a gente meio perdido, assim, o guia voltou parcialmente e aí a gente teve que voltar mais quilômetros. E aí a gente adicionou alguns quilômetros nessa contagem. Aí as minhas meninas, Emily, por favor, me diz que tá chegando. Tava chovendo, tava complicado. Nossa. Eu já tava querendo chorar e eu olhando pra carinha delas, eu falei, vou chorar também. Mas aí eu falei, não, calma, vai dar tudo certo, vocês vão chegar lá. Quando a gente chegou realmente na tribo, porque a gente dormiu numa tribo, e elas conseguiram tirar a mochila das costas, deitar. Eu vi a carinha delas e querendo chorar, que elas literalmente tiveram a liberdade de tirar o peso que elas tinham nas costas e conseguirem dormir e descansar direito. E nisso eu fiquei vendo, cara, é assim que eu me sinto com Deus. Ele me tira um peso das costas que eu mesmo criei, que eu mesmo coloquei na minha bolsa, e que eu tava trilhando o caminho porque no começo era fácil. E depois, quando ele chega num ponto, ele, filho, você viu? Era por isso que eu não queria que você levasse tanta carga. Não precisava de tanta coisa. Aí ele vai e me tira a mochila das costas e eu consigo deitar e descansar. Então é muito bem. Eu penso muito nisso quando eu penso no sábado. Vinde a mim todos que estáis cansados e Sobrecarregados. O sábado também é para E eu isso. vos aliviarei. E eu acho interessante que assim, né? Se a gente passar... E a gente já entra no final ali na lição de quinta e sexta-feira. Porque se a gente pensar na criação da humanidade, né, na criação do planeta, a gente percebe que no sétimo dia, Deus, ele descansa, né? Não porque ele estava cansado, a gente viu isso nos 13 sábados da lição da escola sabatina, todo sábado a gente batia na tecla, não porque ele estava cansado, mas porque ele viu que era bom e era esse momento que ele tinha que ter com a sua criatura, que a criatura tinha que ter com o seu Criador. Agora imagine se Deus ele tivesse criado o sábado no terceiro dia. Ou imagine se ele tivesse criado lá no primeiro dia, quando a Terra era sem forma e vazia. Ou quando ainda não existiam os seres humanos. Ou ainda quando não existiam as vegetações, a separação das águas. Então, é meio que uma receita. Sabe aquela receita muito óbvia de micro-ondas? Sei lá, o que é uma receita óbvia pra vocês? Miojo. Miojo. No final, você tem que colocar o temperinho. Então, no final, o temperinho é o sábado. Então, quando a gente entende que no final, foi criado o sábado, a gente olha para trás e vê que tudo aquilo que foi criado durante os 6 dias, durante os 7 dias, é pra gente deleitar, é pra gente curtir. Então a natureza, os amigos, a mãe, o pai, a comida, a vegetação.
Então, eu acho que essa receitinha ela foi muito clara pra gente, né? Sim, eu vejo assim, além da sequência lógica que Deus vai colocando na criação, né? Eu vejo assim também, sabe, Raul? Tipo assim, imagina sem o sábado. Então imagina assim, cara, que legal, uma árvore, nossa, frutos, posso comer do fruto? E aí me alimento dele e isso me traz saúde, nossa, fantástico, olha os animais, nossa, tem os selváticos ali, mas tem os domésticos, posso cuidar deles em casa, nossa, aquela coisa toda, e você vai só se deleitando, se deleitando, se deleitando. Qual o risco que a gente correria? De achar que tudo aquilo ali era o quê? Só para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. E nos esqueceríamos de que existe algo maior do que aquilo que eu apenas estou observando e vendo. E curtindo, né? E assim, tendo. O sábado me traz aquela pitadinha de sal assim, aquela tempero que você falou. Aqui, ó. Temperinho já E o que Deus fala assim, ó, é legal mesmo. Tudo foi para você. Tudo foi um presente. Mas lembra que fui eu que criei. E eu criei porque eu te amo. É para você. O sábado é uma demonstração do amor de Deus em nossa vida. Editor, coloca um fundo musical nisso, corta esse momento aqui que foi... Vou até mudar a voz. E vocês, o que vocês pensam dessa questão lógica aí sobre o sábado? Deus, ele é sempre muito lógico e muito preciso, cronológico. Ele mostra exatamente o que a gente fez, faz e como irá seguir. Então, ele conhece você não simplesmente porque você já tem as decisões tomadas, é porque ele te conhece tão bem que sabe até o seu próximo passo. Então, à medida que ele faz isso de ordem cronológica, ele fala, então, eu sei qual é o melhor para você em todas as fases. E esse é o melhor para você. Se você quer seguir, eu te dei a oportunidade de você escolher. Então, eu penso que literalmente, o sábado também é uma escolha. E sabe que cientificamente é provado que o 7º dia é o dia que o ser humano realmente consegue, ao descansar, renovar as energias. Né? Então isso é bastante interessante, uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás sobre o sábado. Sim, é por isso que ele coloca o sábado como uma exigência, né? Pra gente seguir, porque ele sabe que a gente precisa. E isso me lembra muito o episódio que aconteceu com Saul, lá em 1 Samuel 15. Que Deus ele fala para ele, pois o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque o que Deus estava pedindo para ele? Para ir lá e destruir os amalequitas. Mas o que ele fez? Ele Deu seu cabulou jeitinho. ali, deu o jeitinho dele. Jeitinho. E Deus ele sabia que aquilo seria importante para Saul, porque ele não queria simplesmente que Saul fosse lá e matasse todo mundo. Ele queria que Saul obedecesse. E quando Deus ele pede pra gente obedecer, é porque ele quer moldar o nosso caráter para vivenciar algo que ele quer nos dar lá na frente. E Saul ele não obedeceu, ele não vivenciou o que Deus queria ter dado para ele. E eu trago isso muito para mim, sabe? Por mais que a gente pense que obedecer é chato, não, obedecer é importante, porque Deus está moldando o seu caráter para você vivenciar coisas futuras, coisas maravilhosas futuras. E tem que obedecer da maneira que Deus pediu. Sem dar o jeitinho, né, Sem Janela? dar o jeitinho. Porque assim, ó, nós poderíamos guardar outro dia. Então precisa descansar? Vou obedecer a Deus, vou descansar. Vou escolher a segunda. Não, vou escolher o domingo. Isso não traz pra gente um deleite, porque é como se fosse um feriado no meio da semana. Você entendeu? Não vale de nada. Então, por que eu vou guardar o sábado no dia que eu quero? Tem que guardar no dia que Deus pede. Porque é importante pra mim, porque vai me beneficiar. Por isso que a gente não pode fazer as coisas para Deus e para qualquer outra coisa, mas principalmente para Deus. A gente não pode fazer as coisas porque a gente gosta. A gente tem que fazer as coisas porque a gente ama. Sim. Porque aquilo que a gente gosta, a gente termina, de certa parte, depois, quando vem as dificuldades, as lutas, mudando, não fazendo mais. Porque a gente deixa de gostar. Porque as dificuldades e as lutas impedem o gosto, né, que a gente vai ter. Mas quando a gente faz, quando a gente ama, pode vir qualquer dificuldade. É gostoso, né? Qualquer obstáculo, a gente passa por cima, porque a gente faz por amor. Né? E, bom, a gente já tá chegando no final, né, do nosso tempo. No final dessa lição tá muito boa. Gente, que triste. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente conseguiu abranger bem o tema dessa semana. Interessante que o último tema da lição, né, de sexta-feira tá falando sobre santificação, sobre santificar o sábado. Eu acho interessante que muitas vezes, quando a gente vai à igreja, quando a gente tá na lição da escola sabatina, quando a gente tá num grupo assim como esse, a gente fala assim, ó, Senhor,
que eu saia daqui transformado e que saia tudo de mim aqui, saia a dor de cabeça e que eu saia daqui revigorado. Canela de fogo. Canela de fogo. Mas quando a gente entende que o nosso intuito principal do sábado é louvar e engrandecer o nome de Deus sobre todas as coisas, a gente percebe que quando a gente faz isso, como consequência, a gente descansa. Não que a gente tem que ir para a igreja, tem que estudar a lição e já querer ser descansado. Não, a gente agradece o nome de Deus sobre todas as coisas. Aí sim a gente encontra o descanso. Aí sim a gente encontra a obediência. Aí sim a gente encontra, de fato, a libertação. E de alguma forma ou de outra, a gente entende a essência do sábado. A gente consegue deleitar de uma forma muito mais gostosa com os amigos, com as pessoas ao nosso redor. Sim, o sábado, ele é literalmente um deleite, que a gente não tem que vivenciar somente no sábado. A gente pode vivenciar os outros dias da semana. Boa. Deus, quando ele estava com Adão e Eva, ele descia lá todas as tardes para falar com eles, alertá-los de algumas coisas e fazer com que eles aprendam também sobre a vivência. Eram recém-criados, então ele precisava dar as orientações dele, e ele vinha todas as tardes para conversar com Adão e Eva. Só que tinha algo especial no sábado. Acho que o sábado eles passavam juntos o dia inteiro. Nossa, imagina passar o dia inteiro com Cristo. Imagina passar o dia inteiro com o Senhor. Então, a semana continua sendo pequenas extensões do sábado, pequenos pedacinhos, momentos. E o sábado inteiro vai ser o de encontro com Ele. Então, para não que a gente se abasteça, mas sim para que a gente engrandeça o nome dEle, porque a gente já está cheio demais. Fazer do sábado um dia diferente, né? Tem que ser. Meus filhos, eu tô ensinado assim, não tenho ensinado o que pode e o que não pode, né? Tô preocupado com isso daí. A gente tem procurado fazer o sábado um dia diferente para eles, assim. Então a gente já fez de tudo já, assim. Primeiro, o sábado é o dia de dormir na cama do papai e da mamãe. Agora essa regra tem se tornado a regra de quase todo dia. Sem qualquer Tudo que eu queria. Olha, pior que essa regra tem se tornado quase todo dia, viu? Hoje eu dormi todo torto. Eita. Mas é um dia também que a gente faz o pôr do sol, e ao terminar o pôr do sol, assim, a comida de pôr do sol ali é um pouquinho diferenciada, um lanchinho e tal, não sei o quê, para eles entenderem já que é diferente, né? E eles já ficam aguardando esse pôr do sol aí de sábado, porque sabem que vai ter um pãozinho de queijo, um negocinho assim diferente e tal, né? E já dormi assim, já montei uma barraca assim na sala. Já é sábado. Vamos dormir na barraca, né? Com lençol e cadeira. Então, assim, a gente vai criando maneiras diferentes para eles entenderem que realmente o sábado é um dia diferente, né? E eu acredito que Deus fazia isso aí também, Emily, com Adão e Eva. Falou: hoje o sábado é diferente, vamos passar junto. Vou levar vocês numa cachoeira que vocês não conhecem. Nossa, que delícia. Né? Legal. E é isso, galera. A gente precisa encerrar, então vamos para as nossas considerações finais. O que vocês acham? E eu acho que de uma forma geral, a gente não deve nem fazer a nossa consideração final dessa semana, né? Mas de uma forma geral dessa lição, que foi muito boa. Eu, particularmente, gostei muito. Vocês gostaram? Sim. Bastante. Eu acho que foi importante, inclusive. Foi. Para todos nós. Eu confesso que quando chegou, eu falei assim, vixe, são 13 temas para falar sobre o sábado, vai enrolar, mas foi muito bom. Foi legal, a gente conseguiu desfrutar bastante. Quais são as considerações finais de vocês sobre a lição do sábado? E o que vocês têm para dizer para a galera? Agora, olhando no olhinho deles, assim, falando pro vai ver, receba, essa é a mensagem que você tem pro nosso time. Eu vou olhar para a Emily aqui para ela começar. Para Emily não, para a Janaína. Bom, eu particularmente achei que seria um assunto muito repetitivo, mas não, né? Cada semana ali foi um assunto importante. Eu fiquei, sobre o sábado, a gente já estudou uma vez sobre isso e tal. Mas foi muito importante porque essa lição acaba libertando a gente. Acaba nos libertando da visão que a gente tem sobre o sábado, daquela visão do pode e não pode. E não da visão de experimentar coisas novas no dia de sábado. Então, foi libertadora. A lição foi libertadora. Legal. Eu queria ficar, né, além desse pensamento que a Janaína deixou aqui, gostaria de pensar com você nessa questão da santificação, que está aí no último dia da última lição desse trimestre, né? A gente deve, com certeza, procurar se santificar, mas a gente tem ideia da santificação, aquela ideia de ser perfeito e de ir melhorando, mas a santificação, lembra que a etimologia da palavra significa ser separado. Esse é um dia que você deve separar. Você quer ser liberto? Você quer ser feliz? Quer estar aí tendo propósito, uma causa do porquê guardar o sábado? Quer estar mais perto de Deus? O sábado é esse motivo. Então separa o sábado, santifica ele.
faça dele um dia especial na sua vida. E eu tenho certeza que todo mundo que estiver ao seu redor vai sentir que realmente é um dia especial e vai sentir o desejo de ser como você, de ter um dia especial na presença de Deus. Amém. Amém. Bom, o sábado, ele é um dia não para você ter uma inatividade, mas sim fazer atividades, todas em prol daquele que te criou. E é um lembrete de que ele criou tudo, até mesmo você. Então, que nesse dia você não pense em tudo que é proibido, mas sim naquilo que ele pede para que a gente lembre, que é tudo aquilo que realmente ele pode desfrutar com você e com a sua comunidade, com seus amigos e sua família. Eu acredito que quando a gente recebe um presente, a gente precisa também presentear aos outros, presentear não só os amigos, a família, mas também a Deus. Então, o sábado ele é um presente de Deus para nós e nós devemos também presenteá-lo com nossos dons, com nossos talentos. Não é errado a gente falar que a gente tem talento, que a gente é bom em alguma coisa. Não, muito pelo contrário. A gente tem que usar isso em prol do amor, em prol da esperança, em prol de abreviar a volta de Jesus. Eu acho que o sábado é esse momento perfeito. Não só no sábado, né? Não vou pregar, não vou cantar, não vou recolher oferta só no sábado. Não. Mas é o dia especial da gente estar juntinho do JC, estar juntinho dele, compartilhar desse amor com ele. Acho que é isso, né, galera? É isso, infelizmente. Infelizmente. A gente podia fazer uma vigília aqui. Só falando sobre sábado. Mas vem a próxima lição agora, né? Opa! E essa Próxima está lição agora. interessante. Olha, Receba. Tá vindo, hein? tema fortíssimo, né? É mais um tema doutrinário que vai vir Sim. por aí. Vai falar sobre imortalidade. Oh, meu Deus. Então, segura essa aí, Robert. Então, os professores aí já providenciem para os seus jovens, para a galera da igreja aí, porque vai ser Por bom. favor, já traga as liçõezinhas, vê a doação, porque todos os jovens precisam disso também. isso E aí aí. eu quero agradecer vocês por terem vindo e aceitado o convite, né? De Eu estar que agradeço. discutindo com a gente. Valeu, pastorzão. Tamo junto. Jana, Tamo junto. Valeu. vamos que vamos. E compartilhe nas redes sociais. Compartilha com todo mundo aí. E até a próxima lição do próximo trimestre. Valeu. Até mais, Valeu, gente. tchau, Um tchau. abraço.